Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 24 de janeiro, segunda-feira, dia de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, nascido em 1567, foi sacerdote, bispo e muito importante para o mundo e para a Igreja. Tinha um espírito nobre e perspicaz. Fora grande conhecedor da ciência humana e ardoroso pregador do Evangelho. Com razão afirmava que o amor é o coração da vida espiritual. São João Bosco inspirou-se em seu apostolado e sua espiritualidade, dando seu nome à congregação, Salesianos. Intuiu a grande importância da imprensa. Por isso é patrono dos jornalistas e escritores católicos. Morreu em Lyon, França, em dezembro de 1622. E era um grande escritor também, São Francisco de Sales. Então, que ele interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Aqui apresenta-se mais uma vez a cegueira, a tentativa de desacreditar as ações de Jesus. Qual é o grande pecado que não será perdoado? A negação da salvação. Por quê? Pelo seguinte fato, é colocar que a obra salvífica de Deus não provém de Deus. É negar a salvação. Se eu nego a salvação, eu não tenho como ser perdoado. Porque o perdão nasce da salvação. Se eu creio em Jesus Cristo e busco o perdão dos meus pecados, eu sou salvo. Se eu nego a salvação, não há o porquê eu pedir perdão, porque eu nego a salvação. É o fato de eu dizer que as obras de Deus ou que as obras boas, no fundo, são más. Diante disso, não há como ter perdão, né? Jesus se utilizou do fato de falarem que ele estava possuído pelo demônio e por isso que ele realizava as obras, expulsava os demônios em nome dos demônios, justamente porque a ação de Deus era quem expulsava os demônios. Lembremos que Cristo é o próprio Deus encarnado. Portanto, é a ação dele que expulsa os demônios. Só que os fariseus queriam desacreditar a ação de Jesus. Então, o que eles faziam? Eles blasfemavam, eles caluniavam Jesus. E isso não tem como ter perdão. Nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes queremos fazer isso com os nossos irmãos e irmãs. Não aceitamos muitas vezes as suas posições ou visões de mundo e fazemos o quê? Buscamos desacreditar aquilo que de bom eles fazem. Porque pecados eu tenho, cada um de vocês tem, todos nós temos. Muitas vezes podemos errar querendo fazer o bem, sem dúvida nenhuma, mas a intenção era boa. Então, acho que isso também tem que ser levado em consideração, né?
Então, muitas vezes podemos intuir fazer algo bom, temos esse propósito, mas as nossas ações acabam muitas vezes não sendo ações que vão colaborar com aquelas nossas intenções. Então, fazemos algo que muitas vezes acaba sendo questionado ou prejudicando até mesmo às vezes alguém. Então, temos que tomar cuidado para não tentar desacreditar ações boas de pessoas só porque nós não gostamos delas. Tem muita gente que faz isso, hein? Muita gente que faz isso, inclusive cristãos. Então temos que tomar muito cuidado, porque tentaram fazer isso com Jesus. Tentaram fazer isso com Jesus. Eu posso ter as minhas diferenças com a pessoa, mas eu não posso pegar algo de bom que ela fez e dizer que é algo ruim. Ou que ela não tinha a intenção de fazer aquela coisa boa, ou tentar caluniar a pessoa para colocar em descrédito aquilo que ela fez. Não podemos fazer isso. Queridos irmãos e irmãs, saibamos conviver com as diferenças. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Viver em comunidade é justamente a arte, né? E aqui eu lembro de um livro muito interessante que me chamou muito a atenção, de um filósofo, psicólogo chamado Erich Fromm, A Arte de Amar. Um belíssimo livro. Indico a quem quiser ler um livro bom sobre a temática do amor. A Arte de Amar, de Erich Fromm. E realmente, viver em comunidade, viver relações, é uma arte, porque exige disciplina, exige tentativas, exige ensaio, exige muita coisa. Não é fácil amar, não é fácil conviver, né? Eu digo, por exemplo, um casamento, né? São duas pessoas que foram criadas de maneira diferente, que muitas vezes acabam pensando, sem dúvida nenhuma, quase sempre, pensam de maneiras diferentes, mas que se unem para formar uma família, né? E vão viver as experiências que elas tiveram anteriormente, a educação, né? Todos os outros aspectos que nós carregamos com a nossa bagagem genética e bagagem cultural, né? O ser humano é feito de bagagem genética e de bagagem cultural, o meio, né, que influi. E isso nós levamos para as nossas relações, né? A questão da vivência é justamente a arte de conciliar isso. Eu tenho que ceder um pouquinho, a pessoa tem que ceder um pouquinho. Então essa comunhão, essa comum união que estabelecemos quando estabelecemos uma relação, é a arte de amar. Eu tenho que aprender a conviver com o outro. E isso, passando para a sociedade, é a mesma situação. Eu posso não concordar com a maneira com que o outro pensa. Agora, não é certo eu caluniá-lo se ele fez algo bom só porque eu não gosto dele. Não, se a pessoa pode ser uma das piores pessoas do mundo, se ela fez algo de bom, eu tenho que levar isso em consideração. Eu não posso dizer que aquilo que ela fez é ruim. Não. Por mais que eu não goste das posições daquela pessoa. Mas eu tenho que respeitá-las. E admirar aquilo que é bom. Eu, quando comecei o meu ministério, eu sempre olhava nos padres, e encerro aqui, aquilo que eu achava legal, para que eu pudesse colocar em prática no meu ministério. E aquilo que eu não achava bom, para não colocar em prática no meu ministério. Eu sempre tive essa questão de observar muito a postura dos outros, a posição que os outros tomam, a conduta dos outros. Aquilo que eu não acho que é legal, eu não pego para mim. Eu só observo para eu não agir da mesma forma. Porque, veja bem, muitas vezes nós criticamos as pessoas e depois fazemos igual. Quantas vezes nós não pegamos fazendo isso? Criticando os outros e depois tomando as mesmas atitudes que nós criticamos. Nós temos que aprender com os acertos e com o erro dos outros também, para não cometermos os mesmos erros. Em 12 anos de ministério eu tenho feito isso. Aprendi muito com os padres idosos com quem eu convivi. Padre Paulo, Padre Júlio, depois os mais recentes, Padre Valdeci, e outros padres que eu também tive contato e que eu pude observar aspectos positivos que eu busquei copiar.
e aspectos negativos que eu quero evitar. Nem sempre consigo, óbvio, porque aqui entra a questão da natureza humana, né? Nem sempre conseguimos fazer aquilo que é bom e muitas vezes nem sempre conseguimos evitar de fazer as coisas que são ruins, né? Porque somos seres humanos e estamos sujeitos ao erro, mas devemos sempre nos esforçar a fazer o bem e a copiar dos outros aquilo que eles fazem de bem e evitar o mal, e evitar fazer o mal aos outros, né? Então, lembremos sempre disso. Saibamos sim identificar coisas boas naquelas pessoas que muitas vezes não comungam das nossas ideias. Eles têm algo a nos oferecer, que possamos colocar em prática a arte de amar. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.